Boa noite, senhores torcedores do canal Sênio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começarmos a falar sobre o nosso querido e amado Fluminense, gostaria de mais uma vez, primeiro agradecer a quem está se inscrevendo, compartilhando e dando like ao nosso canal. E segundo, pedir a quem ainda não se inscreveu e que assiste o canal, que se inscreva, dê o like e compartilhe para os seus amigos, para que nós consigamos aumentar, juntamente com o YouTube e com vocês, o número de inscritos e de seguidores do canal, para que a gente possa crescer aqui no Rio, no Brasil e quiçá no mundo. Tá? E o segundo favor esse favor, infelizmente, ainda não tive colaboração de ninguém aqui no canal. Se vocês puderem me ajudar, como todo mundo sabe, os problemas que eu tenho de saúde, é, desculpa, gostaria de pedir uma colaboração a vocês, a todos, né, pra, que, que façam um Pix para colaborar com o canal. Meu Pix é do canal PicPay, 746-234-787-34. Repetindo, Pix do Banco PicPay, 746-234-787-34. Quem puder colaborar, eu agradeço. Se não puder colaborar, eu agradeço do mesmo jeito. Vamos falar sobre o Fluminense. Eu estava vendo ainda agora, eu vi no Hora do Flu, estava vendo o Rodrigo agora também no Ligado no Flu, que o Fluminense mandou um questionário para os sócios, né? Fala sobre várias perguntas sobre o Fluminense. E uma das perguntas é que o Fluminense está se empenhando para conseguir uma SAF, né? Aí pergunta para o torcedor responder se é favorável à ideia, se não tem opinião formada ou se não é favorável à ideia. Tá, isso aí é uma das perguntas que tem no questionário, para quem é sócio do clube. Agora, vi também agora, ainda agora no Yuri do BTB Sport, que o Flamengo está querendo mudar o nome do Maracanã para receber um dinheiro, assim como o São Paulo recebe pelo Morumbi, que passou a ser Morumbis, né? Aí, e ele falou que, segundo informaram a ele, que eles têm que o Flamengo tem o apoio do Fluminense, que aí seria o dinheiro dividido para os dois, né? Isso é a informação que ele tem, mas ainda não é confirmado, tá? É uma informação que foi passada por ele. E, e agora falando também, aí no caso e todos eles estão falando, né? O caso o Yuri, o Rodrigo, o Lessa, o Gabriel Amaral e o Thiago Ferreira, todos estão falando que vai ter que o Fluminense marcou uma reunião com o conselho, vai o Mário, né, que é o presidente do Fluminense, o vice, e tem acho que é o representante do conselho também, vão todos se reunir para esclarecer sobre a SAF, né? Se já tem, de repente já tem alguma coisa formada, alguma opinião formada, alguma empresa, pode ser que já tenha alguma empresa para comprar o Fluminense, né, para virar a SAF. E também vai falar sobre o Mundial Interclubes, né? E parece que antes, acho que é dia 30 ou dia 31, o vice-presidente do Fluminense também vai ter uma reunião para falar sobre o Fluminense, sobre algumas notícias, sobre o Mundial, sobre alguns aspectos também. E nesse dia 14 de abril, que é essa reunião que vai ter com o Mário, com o vice-presidente, com o pessoal do conselho também, pode ser que depois tenha uma coletiva também junto, ou durante ou depois, para informar alguma coisa
os torcedores, que eles querem levar tudo transparente. Então, ainda mais que esse ano é um ano de eleição, aí o Fluminense quer fazer tudo certinho, pra, justamente para não ter essa oposição que aconteceu um racha num grupo político. E esse grupo político, pelo que informaram, a maioria continua apoiando o Mário, só uma grande minoria que teve o racha e se transformou em oposição. Também fiquei sabendo da, que a seleção do Uruguai tinha convocado 38 jogadores, mais ou menos, para ir para as eliminatórias, né? E agora, né, hoje, eles divulgaram a relação dos jogadores que vão para o jogo, amanhã contra a Colômbia, né? Não, amanhã no jogo de amanhã do Uruguai. Então o La Vega não está relacionado, não foi no outro jogo nem nesse, não vai estar relacionado. Aí que ele foi liberado, que ele já volta pro Fluminense para poder treinar com os jogadores do Fluminense, ficar à disposição, já que ele não vai nem relacionado para o banco nem nada. Então, parece que o Uruguai tem mania de fazer isso para os jogadores mais jovens ir pegando cancha, né? E pegando, se acostumando com os jogadores profissionais, com a seleção, para depois eles poderem, quando entrar, já estar mais acostumados. Aí nisso ele já vem para poder treinar. Deve chegar amanhã, né? No Fluminense para poder, amanhã ou depois da manhã no máximo, para poder treinar junto com o Fluminense. Deve chegar amanhã, sim. E o Arias vai jogar contra a seleção paraguaia, né? A Colômbia joga contra a seleção paraguaia. Então, quando acabar o jogo, deve ver junto com o Lescano, ou amanhã ou quarta-feira, mais tardar. Os dois devem viajar juntos, o jogo vai ser a Colômbia, os dois devem viajar juntos para o Rio para poder participar dos outros treinamentos com o Fluminense, já que o Fluminense estreia no sábado, dia 29, contra o Fortaleza, lá do campo Fortaleza. E também falando sobre o, as contusões do Fluminense, né? O Iago não, as contusões dos meninos foram constatados. O Isaac foi constatado. A mesma contusão do Riquelme Felipe, que é no joelho, mas só que o do Riquelme Felipe foi no joelho esquerdo e o do Isaac foi no joelho direito. O Isaac deve ficar entre 2 e 3 semanas se recuperando para tentar voltar. E o Riquelme deve ser umas 2 semanas para poder voltar aos treinamentos, né? E nenhum dos dois vai precisar de cirurgia. Vão fazer a recuperação juntamente lá com os fisioterapeutas, fisiologistas, sem precisar de cirurgia. E o Ganso já voltou a treinar, né? Voltou no sábado, hoje deve estar treinando com um grupo e, e amanhã também, mas eu acredito, pelo que o próprio clube divulgou, ele deve retornar aos jogos só na segunda ou no mais tardar na terceira rodada do Brasileiro. A previsão é na segunda rodada, mas deve ser na segunda ou no mais tardar na terceira rodada. E o grupo segue seguindo, treinando fisicamente, tecnicamente, preparando jogadas. Vamos ver se o Mano Menezes deixa de ser retranqueiro. Eu gosto muito dele, que ele fala tudo claramente, sem brigar, mas ele tem que ser menos retranqueiro. Já ganhou vários títulos, né? Inclusive ganhou 3 Copas do Brasil, mas ele tem que jogar igualmente contra todos os clubes que ele enfrentar. Porque não pode jogar atrás. Se você jogar atrás, você puxa o time adversário para o teu campo e o time adversário vindo para o teu campo, ele vai ter mais chance de fazer gol do que você.
E se ele fizer o gol, você jogando atrás fica mais difícil de você fazer o gol e partir para cima, né? Então a probabilidade de você perder é bem maior do que ganhar ou empatar, né? No mais, é, as informações que eu tive são essas. É, vamos aguardar. Desculpe, Leonor. Vamos aguardar por qualquer outra notícia que tiver. Venho aqui falar com vocês. Ah, e também, desculpa, tem o time feminino de vôlei conseguiu tirar em quarto lugar, né, na classificação e vai enfrentar o Bauru é, na, nas quartas de final. Vai ser um jogo lá, que é sexta-feira, o outro eu acho que é aqui no Rio, no ginásio hebraico, eu não me lembro agora a data. E se houver uma vitória lá e outra aqui, ou ao contrário, aí o jogo de desempate seria aqui no Rio, na quadra da Hebraica, porque o Fluminense está em quarto e o Célio Bauru tá em quinto. Aí a vantagem é do Fluminense. Isso aí foi a melhor colocação do time feminino do Fluminense até agora. E está melhorando, já contratou outros jogadores para jogadoras para outra para a fase 2025-2026, né, da campeonato de vôlei, que termina por agora e que recomeça depois. Aí o time parece que vai ser reforçado. Vamos aguardar e ver como é que fica isso. Qualquer notícia, se eu tiver condição de passar para vocês, eu trago aqui e informo a vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. E não se esqueçam de fazer o Pix.